Hoje vamos retomar aqui um tema que é bastante interessante e que é bastante questionado nos nossos consultórios. No caso, estamos falando sobre o metabolismo do ferro. Isso mesmo, vamos retomar aqui ao conceito da ferritina alta e, claro, responder alguns questionamentos. Todo mundo que tem ferritina alta tem sobrecarga de ferro? É hemocromatose? Vamos responder isso no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Geidson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 10, 15 minutos falando de algo importante e relevante acerca do mundo da hematologia ou da medicina de forma geral. O tema do vídeo de hoje, inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal anteriormente, é um tema que é bastante questionado no nosso dia a dia, nos nossos consultórios. Isso mesmo, é um tema que levanta a curiosidade de muitos e hoje é mais comum do que se imagina. Muitos pacientes vêm se questionando se aquele exame alterado, muitas vezes pedido por um outro médico até por causa de questões de rastreamento periódico, e dá, uma vez alterado, vai ao hematologista para questionar se aquela alteração é algo que deve ser considerado como uma coisa importante e que deve ser tratada. Já respondendo, é importante e também, claro, deve ser tratado. Mas a gente tem que saber que aquela informação do exame alterado não necessariamente é uma doença do metabolismo do ferro e pode ser uma doença metabólica. É exatamente sobre isso que nós vamos detalhar nesse vídeo. Claro, antes de prosseguir, gostaria de pedir a sua solidariedade deixando um gostei, se você gostar do vídeo. E claro, se não gostar, deixa aí o motivo de você não gostar do vídeo nos comentários. Obviamente, também se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Eu serei muito grato. A gente vai crescer enquanto comunidade e essa plataforma de vídeo vai considerar esse canal interessante e vai passar a sugerir para outras pessoas e além de, claro, sugerir vídeos para você também sobre essa temática. A gente é um canal de hematologia e o nosso propósito aqui é passar informação acerca da hematologia, acerca da medicina de forma simples, descomplicada, que possa ficar a nível de todos esse conhecimento. E a ferritina alta, que nós chamamos também de hiperferritinemia, é um desses conteúdos. E é exatamente sobre isso que vamos detalhar. A ferritina é um exame laboratorial como qualquer outro, como hemograma, como sódio, potássio, como ureia e creatinina. Felizmente, nos últimos anos, ela tem tido um papel que é bastante importante. Ela tem sido um exame de triagem, um exame de rastreamento por diversas especialidades. Hoje, mais uma vez eu digo, felizmente, o cardiologista pede a ferritina, o ginecologista pede a ferritina, o urologista, isso mesmo, eu recebo vários pacientes oriundos do urologista que pede a ferritina como exame de rastreamento. Mas rastreamento de quê? De sobrecarga de ferro? É e não é. Vamos lá. Muito bem. A ferritina é uma proteína de transporte, é uma proteína que estoca ferro na sua molécula. Porém, não é o único papel dela. Isso mesmo. Ela possui papel em outras patologias e ela se eleva não somente quando há um aumento do ferro. Eu gosto muito de fazer uma analogia de um ímã que gruda moedas. A moeda é o ferro e o ímã seria a ferritina. Essa ferritina alta, quando a gente mede, a gente está medindo, na verdade, esse ímã. A gente não está medindo as moedas que estão grudadas. Claro que, como eu afirmei, a ferritina é um exame de triagem. E esse exame de triagem, ele serve para a gente buscar uma visão ampla do que está ocorrendo com aquele paciente naquele momento. Assim como outros exames, como é o caso do hemograma, da própria creatinina para avaliar disfunção renal. Então, é um exame que é o início da investigação. Então, quando eu estou medindo a ferritina, eu estou medindo esse ímã, que na verdade gruda moedas que são ferro. Esse ferro, que quando está aumentado, é verdadeiramente o problema para nós hematologistas, pois pode se tratar de um quadro que nós chamamos de hemocromatose, que é uma doença em que ocorre uma sobrecarga de ferro. Mas é sempre importante lembrar que ao medir esse ímã, eu estou medindo apenas
o ímã. Eu não estou vendo verdadeiramente. Eu estou fazendo a analogia que se eu tenho muito ímã, se eu tenho muita ferritina, eu tenho também muito ferro. Mas nem sempre isso é verdadeiro. E por isso nós precisamos de aprofundar o estudo da cinética de ferro naqueles pacientes que eu tenho a ferritina alta. Isso mesmo, eu tenho que pedir, solicitar exames adicionais com o propósito de avaliar se aquela ferritina ela é ferritina alta ou se é hemocromatose, sobrecarga de ferro. O principal exame posteriormente pedido é um cálculo oriundo da capacidade total de ligação do ferro a partir da dosagem da transferrina e do ferro. Então, eu tenho um cálculo chamado saturação de transferrina, que, de forma bem simples para você poder compreender, é uma porcentagem de quanto de ferro eu tenho grudado na transferrina. Então, quando é abaixo de 20, no caso dos homens, ou 15% no caso das mulheres, eu digo que o paciente tem deficiência de ferro. É o que ocorre, por exemplo, na anemia por deficiência de ferro, ou então em estados carenciais, como desnutrição, pessoas que têm doença celíaca, que pode ter deficiência de ferro, inclusive na ausência de anemia. Eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos em que eu abordo sobre anemia, inclusive a anemia por deficiência de ferro. Tem, por outro lado, o outro extremo, quando a saturação da transferrina está elevada acima de 50%. Aí sim, estamos diante de um quadro de sobrecarga de ferro, de hemocromatose. E esse caso a gente deve tratar com o hematologista. Às vezes também o próprio hepatologista pode também acompanhar, mas geralmente o paciente é encaminhado ao hematologista, pois nesse caso o paciente poderá precisar de flebotomia terapêutica, que é popularmente conhecido como sangrias, que nada mais é do que a retirada periódica de sangue com o propósito de reduzir essa saturação de transferrina elevada e, em consequência disso, vai reduzir também a ferritina. Fica no vídeo que eu vou detalhar como é que é essa hemocromatose e quais são as causas da hemocromatose. Antes, vamos detalhar apenas a questão da ferritina, que quando não tem essa saturação aumentada, ou seja, quando ela está dentro da faixa normal, não é uma sobrecarga de ferro. Estamos diante de um quadro de hiperferritinemia, que possui muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, origem metabólica. Pode ter também origem inflamatória ou até mesmo infecciosa. Isso mesmo que você ouviu. Parece que infecção causa um bocado de coisa, né? É verdade. No caso da ferritina alta, infecções também podem provocar. É o que nós vemos, por exemplo, em osteomielite crônica, pacientes portadores de doenças granulomatosas, como é o caso até da tuberculose, doenças infecciosas de curso prolongado, como é o caso das leishmanioses, todas elas podem cursar com o aumento da ferritina. Isso por quê? Porque a ferritina é também uma proteína considerada de fase aguda, um marcador inflamatório, um reagente naqueles quadros inflamatórios que costuma se elevar. Claro, ela também se eleva quando há um distúrbio metabólico. Nem sempre é fácil explicar isso. Eu vou tentar deixar um pouquinho mais simples para que você possa compreender. Pessoas com distúrbio do metabolismo de lipídios, como é o caso de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia ou até mesmo dislipidemia mista. Pessoas com excesso de gordura no fígado, como é o caso da esteatose hepática. Inclusive também aí eu conto a esteatohepatite não alcoólica, que é um tipo de doença em que há uma inflamação no fígado e que o fígado tem um aumento de gordura e que não é por causa do álcool. Até mesmo as doenças infecciosas do fígado, hepatite C, hepatite B, pode também levar à ferritina. E claro, a gente também pode ter pacientes com portadores de diabetes que também levam a uma elevação da ferritina. Então, doenças metabólicas e que, como você percebeu aí, principalmente do metabolismo dos lipídios, mas também pode ocorrer no caso dos distúrbios do carboidratos, como é o caso do diabetes, podem levar a um aumento da ferritina. Lesões hepáticas, como é o caso de algumas medicações, também pode levar. Mas aí, na verdade, é por causa do problema hepático, não é o medicamento em si que costuma levar a ferritina. Nessas situações, que inclusive digo de antemão, é a maioria das vezes que ocorre, não é hemocromatose, sim esses quadros metabólicos, a correção dessa ferritina alta se passa pela correção
pela estabilização, pelo controle da doença que está levando aquela ferritina alta. Então, pessoas que têm esteatose hepática têm que tomar medidas, geralmente cuidados, principalmente dietéticos, que levem a uma redução da concentração de gordura no fígado, medidas para controle do peso. Pessoas que têm diabetes, o controle rigoroso do diabetes, pessoas com dislipidemia, idem. Então, são situações em que o controle da situação que está levando a ferritina alta deve ser realizado para que possa ocorrer, então, a redução da ferritina. O mais chato é o seguinte, é que doenças como esteatose hepática é um ciclo vicioso. A gordura no fígado eleva a ferritina e a ferritina alta eleva a gordura no fígado. Então tem que ter uma quebra nesse ciclo, já que você não tem como reduzir a ferritina de forma abrupta, você tem que reduzir a gordura no fígado. Então medidas, geralmente aí o hepatologista juntamente com o endocrinologista, podem levar a uma redução dessa anormalidade a nível de fígado e, em consequência disso, reduzir a ferritina. Mas eu deixei para o final do vídeo a situação em que tem uma elevação da ferritina e tem também uma elevação da saturação da transferrina, que é o que nós chamamos verdadeiramente de hemocromatose. Por que eu deixei no final do vídeo? Porque aqui existem alguns detalhes que devemos mencionar. Existem dois grandes grupos de hemocromatoses. As hemocromatoses hereditárias, também chamadas de hemocromatoses primárias, em que ocorre uma doença genética, em que a pessoa nasce com alteração genética, ou seja, a transmissão é familiar, e ela é autossômica recessiva, então tem uma história familiar. Claro, pode acontecer de você ser o primeiro da família, ou seja, a pessoa ser o caso inicial, mas a mutação está lá e essa mutação leva a uma afinidade maior por parte daquela pessoa a uma captação de ferro pelo trato gastrointestinal. Então, aquela pessoa tem uma mutação do metabolismo de ferro, fazendo com que ela absorva mais ferro do que o que é necessário verdadeiramente para aquela pessoa. Então, essa alteração genética vai levar a um acúmulo de ferro. E nós sabemos que ferro não se perde facilmente. Nós mesmos somos seres que não fomos feitos para perder ferro, assim como nós podemos perder sódio no suor, na urina, potássio, a mesma coisa. O ferro não acontece isso. Por quê? Porque ele é considerado um metal nobre para o nosso organismo. Então, o organismo tem medidas para evitar essa perda de ferro. Só que aquele ferro pode levar a um prejuízo para aquele paciente que tem sobrecarga de ferro. E como é que eu devo realizar então para controlar esse ferro? Eu devo fazer a flebotomia terapêutica, que é chamada popularmente, como afirmei antes, de sangria, em que a pessoa faz um procedimento que é muito parecido à doação de sangue, só que o sangue ele não é utilizado para fins de hemoterapia. E esse sangue ele tem uma quantidade de ferro que vai se realizando sessões programadas para normalizar a ferritina. E é importante isso. Pessoas que têm hemocromatose, elas possuem um fator de risco importante, inclusive para câncer de fígado. Então a gente tem que controlar rigorosamente essa ferritina nas pessoas que possuem hemocromatose, com o objetivo de tentar diminuir esse risco. Existe um outro grupo de hemocromatose chamado hemocromatose secundária, em que, na verdade, a pessoa não tem a doença genética que leva a um aumento da sobrecarga de ferro. Não, pelo contrário, o paciente ganhou esse ferro de uma outra forma. E não foi pela forma de absorção gastrointestinal. Não, ele foi transfundido de forma excessiva. E isso, infelizmente, ocorre com pessoas que têm anemias crônicas, como é o caso de portadores de anemia falciforme, talassemias, anemia plástica, em que eu preciso realizar transfusões periódicas. E nós sabemos que cada transfusão que se realiza, a gente está dando ferro também para aquela pessoa. E em consequência disso, esse ferro acumula. E esse acúmulo pode levar a um que nós chamamos de hemocromatose secundária. E aí eu já deixo uma pergunta. Você afirmou que quando eu tenho sobrecarga de ferro, eu faço flebotomia, faço sangria terapêutica. E quando essa pessoa tem anemia falciforme, ele já tem anemia, eu não posso realizar sangria, o que é que eu faço? Esse é o questionamento que muitos fazem, e é um questionamento bastante plausível. Realmente, pessoas com mielodisplasia, pessoas com anemia plástica, anemia falciforme, talassemia, eu não posso tirar sangue delas de forma periódica porque elas já são anêmicas.
Então, nesses casos, eu lanço mão de medicações chamadas quelantes de ferro, que são medicações com o propósito de diminuir aquela absorção intestinal de ferro e, em consequência disso, fazer com que ele se torne um composto que não é absorvido e é eliminado. Existem quelantes que são orais, tomado por via oral, portanto, e existem medicações parenterais, como é o caso da desferroxamina, que é um quelante, um dos mais antigos, e que é utilizado de forma subcutânea principalmente, mas pode ser utilizado também de forma venosa, e ele é utilizado com o propósito de reduzir a absorção de ferro também. E é importante dizer o seguinte, todos que têm sobrecarga de ferro, eu tenho que buscar ao máximo normalizar essa ferritina e essa saturação de transferrina. Por quê? Porque se verdadeiramente esse paciente possui uma doença do metabolismo do ferro e não é uma doença metabólica, como é o caso daquelas pessoas que têm ferritina alta e têm saturação de transferrina normal, essas pessoas vão ter o acúmulo anormal de ferro em determinados órgãos. Acúmulo nesses órgãos pode levar a uma lesão que pode ser irreversível. Vai causar lesões hepáticas, inclusive podendo levar a cirrose, pode levar a disfunção cardíaca, que pode inclusive evoluir com insuficiência cardíaca grave, pode evoluir com acúmulo no pâncreas, que pode levar a um distúrbio do pâncreas endócrino, que torna-se incapaz de secretar tanto insulina como glucagon. E claro, pacientes também podem ter um depósito em outros órgãos, até mesmo no sistema nervoso central, levando a doenças, principalmente doenças que afetam a motricidade e o equilíbrio. Então, a gente tem que cuidar verdadeiramente daqueles pacientes que possuem hemocromatose para deixar ele com a quantidade de ferro que seja adequada, nem baixa, nem excessiva, para que ele não tenha esse acúmulo anormal e, em consequência desse acúmulo normal, ter a disfunção orgânica naqueles órgãos em que o ferro é acumulado. E lembrar que os órgãos que mais sofrem geralmente são fígado e coração. E aí? Você sabia que a ferritina alta nem sempre é sobrecarga de ferro e que o tratamento da sobrecarga de ferro deve ser feito de forma adequada, criteriosa, a fim de evitar lesões em órgãos-alvos? Pois é, a hiperferritinemia, que é a elevação da dosagem da ferritina, nem sempre é uma doença do ferro em si, pode ser uma doença metabólica, mas em situações em que ocorre verdadeiramente a saturação de transferrina elevada, ela é a sobrecarga de ferro, recebendo o nome de hemocromatose, e deve ser tratada para reduzir a sobrecarga de ferro, pois senão haverá lesões em órgão-alvo. E é isso que eu espero que você tenha compreendido nesse vídeo. Deixa aí o gostei se você gostou. Sugira outros conteúdos nos comentários. Da mesma forma, se você não gostou, deixa nos comentários aí o motivo para eu saber por que você não gostou. Se esse conteúdo é importante para outras pessoas, não deixa de compartilhar. Assim a gente ganhará relevância nessa plataforma, inclusive você se inscrevendo também. E vídeos como esses serão sugeridos para você e para outras pessoas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, desejo que vocês fiquem todos muito bem. E até a próxima.